Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rúbrica das previsões da off-season e vamos para a equipa que mais gosto de falar, porque é a equipa do meu coração, não é? Os Orlando Magic, falar aqui da grande época. Sim, tenho que dizer isto. Foi a grande época dos meus Orlando Magic. Aliás, quem acompanha assim o podcast Pausa Técnica sabe perfeitamente, não é? Foi uma grande época. Aliás, eu trouxe aqui a malta que esteve no episódio principalmente da previsão, não é? Da época, e até, para quem acompanha sabe que os Magic até superaram as minhas expectativas, especialmente na época regular, que não estava à espera, lá está, da equipa ter conseguido os playoffs diretos e até ficar em quinto lugar no top 5. Mas pronto, nós vamos comentar sobre isso. Primeiro, apresentando aqui os meus camaradas, posso dizer assim, meus camaradas, ou lá está, meus compatriotas da fanbase da minha equipa. Em primeiro lugar aqui o grande Daniel Martins, que já participou na previsão da época também. Tudo bem, Daniel? Está tudo. Boa noite a toda a gente também. Mais uma vez, muito contente de estar aqui presente com vocês, falar da nossa equipa. E pronto, vamos a isso. E é sempre bom, pá. Ainda por cima, claro. Agora, vocês viram os tópicos. Eu não pus draft. Coisa que há uns anos atrás não era Quedas. Quedas já apareceu ainda no ano passado, até antes. Tinha lá draft e nós a dizer quem é que vamos escolher. E no ano passado, quem é que vamos 80% escolher? 80% dos tópicos eram draft antes. E agora certo. Mal agora, é um tópico. Pessoalmente neste draft. Agora estamos noutro patamar, não é? Estamos noutro patamar agora. Já subimos de nível. Que é bom. E também está aqui o Pedro Quedas, lá está, o podcast 24 segundos. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Muito bem. Vamos então ao primeiro tópico, que também é igual em todos os outras equipas, não é? Que é o rescaldo da época regular e também incluir os playoffs, que é o caso dos Magic, que foram nominados na primeira ronda, lá está, contra os Cleveland Cavaliers. Aliás, os nossos Orlando Magic foram a única equipa que não perdeu um jogo em casa. Pois é, dos playoffs, pois é. Ai. Cuidadinho, pá. Se nós tivéssemos vantagem caseira, até os Celtics iam de vela, pá. Ia tudo a andar, não tinha hipótese. Iam tudo a andar. É que em Orlando nós ganhámos, pá. Nós ganhámos em Orlando, pá. Não há hipótese, pá. Não há aqui ninguém. Ai. Mas pronto, por acaso foi. É verdade que até às finais da conferência havia os Pacers também, que tinham essa invencibilidade, mas depois os Pacers perderam no jogo 3 e acabou. Os Magic ficaram assim a única equipa que tinha perdido um jogo em casa, nunca perdeu um jogo em casa nestes playoffs. Mas como estava a dizer, rescaldo aqui da época, passando para ti mais, Daniel, porque pronto, da minha opinião e do Quedas, o Quedas também já veio cá para falar também nos questão dos playoffs, por isso eu gostava de saber mais a tua opinião. Para ti, como é que foi a época? Se foi igual como a minha opinião, superou muitas expectativas, lá está de um início muito, muito forte, não é? Da equipe, que até teve ali a lutar tipo, no pódio, digamos assim, na conferência. Depois, pronto, veio as lesões, caímos um bocado lá para baixo, mas acabámos em quinto lugar. Se isto foi uma época que realmente também estava acima das tuas expectativas, ou não? Sim, de certa forma, sim, acabou por surpreender também um pouco. Apesar de, se bem que me lembro, acho que eu na última vez que estivemos juntos disse que se conseguíssemos ficar ali com 50%, 50-50 já seria muito bom. Acho que vocês não estavam tão confiantes, nem estavam tão... Eu não estava assim, eu e o Quedas estávamos assim mais um bocado pé atrás, não era Quedas? Estávamos assim um bocado... Assim, eu também compreendo que vocês estivessem assim, eu próprio também estava, mas achei que talvez este ano fosse o ano em que as coisas pudessem melhorar. Porque tínhamos jogadores finalmente para isso, jogadores com potencial, e acabou por acontecer. Mas eu compreendo, porque nós temos, os últimos anos para nós tem sido muito, muito, muito complicado e é difícil conseguirmos ganhar aquela confiança na equipa, que é este ano que finalmente as coisas vão correr bem e depois acontece sempre coisas. Eu compreendo. Mas superaram as expectativas. É assim, 47 vitórias, 35 derrotas, acho que eu estava ali, se calhar, a pensar numas 39, 40, já era bom. Conseguir em 47 foi bastante bom. Em termos de surpresa, acabou por ser, e por outro lado não, porque como tu também disseste, ao longo de toda a época nós conseguimos perceber que
se calhar era mesmo esta época que as coisas iam dar a volta e que íamos conseguir realmente alguma coisa de interessante. E foi isso que aconteceu. Tivemos bons jogos, tivemos vários jogos que ganhámos consecutivamente. Não sei, chegámos a 7, 8 jogos consecutivos a vencer. Tivemos várias vezes também com 2 ou 3 vitórias consecutivas. Pronto, isso ajuda sempre, não só a ganhar moral, mas também a subir nos standings. Acho que toda a equipa técnica, principalmente, acho que também se deve muito à equipa técnica, todos os treinadores, tudo o que conseguiram fazer pela equipa, fazer com que os próprios jogadores acreditassem neles próprios e naquilo que podiam fazer, tirar o melhor deles. Acho que também se deve muito à equipa técnica, o nosso resultado, não é só aos jogadores. Aliás, não é por acaso, complementando isso só, não é por acaso que o nosso Jamal Mosley ficou em segundo nos votos para treinador do ano, tipo, e não foi nenhuma caridade. Esse trabalho foi visto e foi reconhecido. E recebeu renovação. Claro que sim, muito justamente. Exatamente, nem mais. E sim, os jogadores, pronto, o Banquero acabou por explodir. Acho que vai continuar. O próximo ano acho que vai ser ou igual ou ainda melhor. Nós estávamos também com algum receio, não sabíamos se ele iria conseguir dar o passo em frente para conduzir a equipa. Deu, e acho que vai continuar a dar. Acho que descer daquilo que ele fez esta época, acho que não vai acontecer. Vai ser ou igual ou melhor agora para o ano. Havia o tal receio do tal ano sophomore slump, ou seja, o tal segundo ano que estagna, pronto, teve aquele ano de rookie muito bom, mas depois, como já aconteceu, por exemplo, no ano passado o Scottie Barnes, por exemplo, Scottie Barnes estagnou, sim. E havia esse receio que o Banquero fosse e também... ele até arrancou um bocadinho assim, meio perro, mas depois começou a aquecer e pronto, e a partir daí... O início até foi mais o Wagner, que estava assim quente um bocado do Mundial. Exato. E estava assim a carregar um bocado mais com o Banquero até. Meu Deus. Certo. Pronto, e também a maior parte das vitórias que nós tivemos deveu-se muito também ao plano defensivo. Fomos a melhor, acho que top 3, acho que fomos a terceira melhor defesa mesmo da NBA. E andámos sempre ali. Claro que os Wolves ficaram praticamente a época toda lá em cima, não é? Mas andámos ali entre segundo, terceiro. Andávamos ali sempre. Nunca caímos desse registro. Acho que foi sempre, todas as semanas que eu me lembro, os Magic estavam sempre ali, segundo, terceiro. Acho que isso foi mesmo uma das coisas também principais que ajudaram a puxar-nos lá para cima. Por outro lado, na parte ofensiva já não tivemos assim tão bem. E isso foi uma das coisas que eu acho que vieram ao de cima nos playoffs, e acho que foi uma das principais razões pela qual não passámos os Cleveland Cavaliers, foi precisamente a parte ofensiva, porque é assim, já se conseguiu ver grandes jogadas, já se viu os cortes nas costas, percebia-se que havia ali trabalho de laboratório, jogadas, mas mesmo assim haviam muitas jogadas que era one man show. Banquero pegava na bola, tentava, era sempre 1 contra 1, não faltava ali qualquer coisa, não havia outras soluções, tentávamos outras coisas, não conseguíamos outras soluções. Acho que mais para a frente, aqui quando formos falar de outros aspectos, vou ter também a oportunidade de dar a minha opinião e falar também nesse aspecto, no aspecto ofensivo, no que é que aconteceu e no que é que pode ser melhorado, mas acho que essa também foi uma das principais coisas que não nos deixou avançar da primeira ronda, porque fomos à negra e foi por pouco, apesar de todos os problemas ofensivos que tivemos. Não pareceu, mas eu acho que tivemos problemas ofensivos. E assim, foi uma época fantástica, que eu adorei, e só espero que a próxima seja... Agora nós estamos à espera pelo menos a mesma coisa, não é? Conseguirmos qualificar para os playoffs diretamente. E agora nós estamos sempre à espera de vitórias. Agora não podemos querer outra coisa. É vitórias e uma coisa muito engraçada, estarmos sempre à espera daquela música
das vitórias, claro. E da música mítica, exatamente. Exatamente. Orlando Magic. Orlando Magic. Epá, e em casa isso foi espetacular, tentar proteger o fator casa e tentar vencer o máximo de jogos possíveis em casa, que é para manter os adeptos felizes, contentes, continuarmos a levar muita gente ao pavilhão. Isso é o mais importante também. Exato. Pronto, acho que da minha parte não, eu ia te perguntar só mais uma coisa, com essa pergunta também fiz ao Quedas e também vou fazer a ti, sobre mais época regular. Eu acho que lá está um grande fator da nossa bom registro, como tu falaste bem, que não estava à espera desse registro muito bom da época regular. Não achas que foi a nossa muito boa competência nos jogos que nós éramos os favoritos? No sentido de contra os Wizards, contra os Blazers, contra os Spurs, contra os Utah Jazz, contra a equipa de tanking, os Charlotte Hornets. É verdade que nós perdemos ali um jogo na parte final, mas os outros jogos ganhámos. Contra as equipas de baixo, digamos assim, mais baixos, nós ganhámos, ou seja, não tivemos aquelas derrotas contra as equipas mais fracas, é isso que eu quero dizer, ou até do mesmo nível. Também fomos ganhar ali uns jogos contra os Brooklyn Nets, contra os Raptors, aquelas equipas que nós, a partir contra os Bulls, ou seja, aquelas equipas que nós, ok, vamos estar ali na luta do play-in, pronto. Eu acho que, a meu ver, foi um bom fator, uma boa justificação, digamos assim, do nosso excelente recorde, foi isso, foi que o pessoal, como disseste, aquela sequência de 8 vitórias, como é que vocês têm 8 vitórias seguidas? Porque nós ganhamos os jogos e é verdade que o calendário facilitou, mas ganhamos. Que é o importante. Ganhamos os Utah Jazz, ganhamos contra os Rockets, ganhamos contra não sei quem. Ou seja, eu acho que isso foi um belíssimo fator. E também sacámos ali algumas vitórias, lembro contra os Celtics, ou seja, também tivemos essas vitórias contra as equipas, né? Contra os Knicks também. Eu lembro perfeitamente. Eu estou a perceber o que é que tu queres dizer. Sim, eu acho que tens razão. Basicamente o que tu estavas-me a querer dizer é ganhámos aqueles jogos que tínhamos mesmo que ganhar, certo? Sim, exato. Por exemplo, os Bucks, que é suposto ganhar. Exatamente. Por exemplo, ganhámos eu lembro dos Bucks, havia jogos que os Bucks perderam, andavam ali desorientados, que a defesa era terrível e perdemos jogos contra equipas mais fáceis, enquanto nós não. Nós ganhávamos, os Pacers também, que ok, aquele ataque, meu Deus, alucinado no sentido a todo vapor, ganhavam, mas havia jogos contra equipas mais fracas, que até o ataque não estava a corresponder, eles perdiam, e nós não, nós fazíamos o nosso trabalhinho, que era, nós somos favoritos, vamos ganhar isto. E é como eu digo, mesmo contra as equipas fortes, contra os Celtics, nós ganhamos também. Ou seja, tivemos ali umas vitórias ali contra equipas mais difíceis, não é? Que estão num patamar mais acima, obviamente, e nós vamos ganhando, ou seja, e com isso constrói um recorde como este, não é? Era isso que eu queria dizer, não é? Mas sim, acho que nisso também estamos todos de acordo. O Quedas também, como eu disse, a fazer essa pergunta, ele também concordou contigo e também já estou a ver que também tu és da mesma opinião. Lá está. Eu acho que é muito importante e ainda por cima, nesses jogos contra equipas mais fáceis, que o nosso ataque, como falaste bem, era assim, é medíocre, vou dizer assim, mas contra as equipas mais fracas, que a defesa são muito má, digamos assim, os Hornets, os Wizards e isso, nós até respondíamos bem, porque o nosso ataque lá está, era fraquinho, mas contra essas equipas dava. Chegava a ganhar. E o que eu queria complementar no sentido disso que estamos a dizer eu acho que é uma combinação de tudo, eu acho que mais do que nós este ano defendermos muito bem, é importante não apenas porque é bom defender bem, né? Tipo, é bom, mas acima de tudo porque nos dá uma identidade. Porque uma coisa que nós não tínhamos nos outros anos, porque nós íamos colecionando talentos, mas havia um bocadinho uma falta de rumo. Estávamos um bocado a ver o que é que resultava. Estávamos a ver um bocadinho, ok, vamos pegar aqui, vamos pegar lá. Uns resultavam, outros não, mas não sabíamos bem para onde é que estávamos a caminhar. E nós definimos um rumo. O nosso rumo foi construir uma boa defesa. A nossa defesa é mesmo muito boa. E é muito boa mesmo comparando com as outras muito boas defesas da Liga. Ou seja, não é só muito boa para os Orlando Magic, não é? Tipo, não é só muito boa para uma equipa de um patamar abaixo, é boa, ponto. Fomos top 5 a temporada toda, fomos top 5. Só fizemos uma ronda, mas nessa ronda nós ainda hoje fomos ver os ratings defensivos. Nós estamos dos playoffs, nós estamos no topo de muitos deles. Foi só uma ronda, ou seja, a amostra de análise é mais pequena, mas essa identidade está construída, porque a nossa defesa podia ter quebrado com a pressão dos playoffs. Isso não quebrou.
Portanto, nesse aspecto temos essa batalha ganha. O que faltou era o que, depois podemos entrar mais em detalhe nisso quando formos ver mais à frente, mas eu lembro de distintamente ter falado sobre isso, que era que, e quase que íamos passar na primeira ronda e teria sido muito bom, mas eu lembro de ter dito que passar a primeira ronda não era bem... Nós este ano não tínhamos ainda equipa para ganhar, portanto era mais uma questão de jogar o melhor possível, fazer o melhor possível, aprender com estas lições, aprender com os playoffs. E uma das grandes lições que eu tinha falado, que nós íamos, e acima de tudo eu ia estar atento, na altura falámos sobre isso, que é o que é que nos falta. Vamos ver o que é que falha nos playoffs. E eu lembro na altura tinha dito que era vamos ter de tomar uma decisão depois de vermos os playoffs entre se nos falta playmaking e o shooting. Um playmaking ou shooting. Infelizmente faltam-nos ambos. Mas as duas, já chegámos à conclusão que faltam as duas. Faltam as duas. Eu lembro na altura era, tipo, eu lembro de ter olhado para aquilo. Temos de perceber o que é que falta. Qual é a nossa prioridade? Tipo, se é playmaking, se é shooting. Infelizmente é um bocadinho dos dois e não podemos fugir, e acho que vamos ter de tomar essa decisão um bocadinho conforme o que houver. Tipo, ou seja, a nível de a quem é que damos mais dinheiro e a quem é que vamos mais para um jogador de um nível abaixo salarial, vai ser definido um bocado por quem existe, por quem cá está, ou seja, quem está disponível dentro desses seus patamares. Mas pronto, mas ao menos já sabemos que eu estava com alguma esperança que a nossa amostra de bases viesse a revelar que o nosso playmaking está aceitável, vamos concentrar no shooting. Infelizmente não está. E há coisas boas a reter de algum dos nossos bases, mas ainda assim, pronto, claramente sabemos agora que também falta aí, e pronto, mas ao menos a lição está aprendida, não deixa de ser uma época brutalmente positiva, pessoalmente comparando com o que esperávamos, portanto, nós agora trabalhar em cima disso. Nós no ano passado, qual era a Pico Black, qual é que foi? Foi a quinta, não, sexta, a quinta foi os Pisa, exato. Passámos de sexto pior registro, para a quinta melhor da conferência, ir aos playoffs e quase, a jogo 7 é que não passámos. E eu fico um bocado de pena não termos passado, que era só para apanhar Boston, que era realmente um teste muito a sério. Pronto, não tínhamos hipótese, a verdade, mesmo sem Porzingis, não é? Aliás, vimos, sim, não é? Nunca iríamos passar, mas acho que tínhamos dado mais luta. E e não só, era um belo teste para nós. Exato. Era mesmo um teste muito bom, que era tipo um choque forte de realidades num contexto de playoffs. Era mais isso. E acho que até servia mais para, lá está, para o Banquero, para o Franz Wagner, mesmo para o Suggs no capítulo defensivo. Acho que seria muito, muito bom. E eu concordo contigo, Kedas, porque já sabes a minha opinião. Nós até encaixávamos melhor com os Celtics, por causa da questão até do Jonathan Isaac, jogou assim no início dos playoffs, mas como tu sabes, ele foi tipo sanduichado, não é? Ali na luta dos saltos pelo Evan Mobley e o Jarrett Allen, não é? Que até depois houve ali a tal troca do Wendell Carter, não é? A passar a jogar, e aí a nossa equipa melhorou nesse capítulo, mas contra os Celtics já fazia mais sentido o Jonathan Isaac a passar a 5, aí fazia mais, até pelo estilo de jogo da equipa. Aliás, até estamos a ver agora nas finais, não é? O Gafford e o Lively a correr feitos malucos atrás do Porzingis, não é? E não só muitos jogadores atrás de... enquanto o nosso Jonathan Isaac já era bem capaz de andar aí atrás, embora o Porzingis não havia, mas havia o Lawford, mas já era bem capaz de conseguir fazer esse trabalho. Mas pronto, fica... É aquele pequeno sabor amargo, ainda por cima perdes um jogo 7, é sempre tramado, não é? Como se diz, é bom ver o jogo 7 dos outros, mas da minha equipa é tramado, e então se perdes, fica sempre aquele sabor amargo, mas pronto. Nós cumprimos, como estavam a dizer muito bem, o Daniel também disse, excedemos, digamos, as expectativas, e agora para o ano temos que repetir, porque já que tivemos esse nível, temos que repetir e pontos, e depois até para o ano, talvez nos playoffs, se conseguimos até nível de objetivos de free agency, se conseguimos realmente, como disseste, Pedro, a questão de buscar o tal playmaking e o shooting, nível free agency ou a nível de trocas, podemos fazer trocas nesse sentido também, e aí acho que até a nossa ambição, dependendo também da questão de matchup, mas podemos ambicionar passar uma ronda, e acho que é importante fazer etapa a etapa e não começar a... Sim. Com embora, calma, fazer uma coisa de cada vez.
embora, Daniel, nós queimámos um degrau, queimámos entre aspas, ou seja, aquele degrau de play-in nós queimámos, foi tipo, puma, playoffs diretos, não é? Na minha projeção, ok, vamos ao play-in e tal, se fomos aos playoffs melhor, se não fomos, pronto, opá, fomos ao play-in, já foi uma época muito boa, tal 50-50, essas coisas todas. Certo, mas queimámos... É assim, foi um bocado de surpresa, mas acabou por ser merecido. Nós não chegámos exato, lá por acaso. Foi surpresa, mas não foi sorte. É isso mesmo. Foi surpresa, mas não foi sorte. O que nós não sabíamos, porque é importante não esquecer que, e é por isso que às vezes quando alguns dos nossos adeptos, nossos fãs dos Magic, quando começavam a ficar demasiado negativos e apocalípticos, eu tentava sempre lembrar, pessoal, tentem-se lembrar que isto é uma equipa cujo trio líder, não é? Os 3 melhores jogadores, Paulo Banquero, Wagner, Suggs, o nosso melhor jogador é um jogador de segundo ano e as 2 estrelas que o ladeiam são homens de terceiro ano. A nossa equipa não é só muito jovem no modo geral, mas mesmo a liderança da equipa é muito jovem. Portanto, as pessoas têm de perceber que isto não se... Tipo, mesmo quando temos exemplos de rookies que chegam aos playoffs e são logo muito bons, por norma estão rodeados por uma equipa, né? Por exemplo, para dar um exemplo, o Derek Lively tem sido ótimo nos Mavericks, incrível. E sem tirar nenhum mérito ao Derek Lively, que tem sido uma muito agradável surpresa a nível da compostura nos grandes momentos, mas não deixa de estar rodeado por uma equipa com muita experiência de grandes momentos. Isso ajuda, não é? Isso ajuda muito. Nós não tínhamos isso, tínhamos alguns veteranos, mas mesmo os veteranos que temos, não estamos a falar de malta que anda tipo nas finais o ano todo, não é? Tipo, são só razoavelmente veteranos. E portanto, e o capitão da nossa equipa era o Cole Anthony, que tem 23 anos. Exato. É o veterano. É o capitão. Cole Anthony, né? Tipo, não... Sim. E esse o exemplo que destes, Pedro, foi bom, porque realmente é mesmo isso. É assim, teres ali um Doncic e teres o Kyrie Irving, que já foi campeão da NBA, quer dizer... ajuda muito não tem nada a ver. Não é? Os nossos jovens não têm ninguém a atrair essa pressão. A pressão está toda em cima deles. E é bom que eles aprendam. Eu adoro e eu espero que eles se sintam... São 2 super estrelas, quer dizer, ele pode evoluir muitíssimo só com a presença deles, com ensinamentos que eles lhe dão, não é? Isso, ora está. acho e o que eles querem é que eles fiquem... de qualquer pessoa poder ter companheiros de equipa assim. Claro que sim. E o que eu quero é que eles fiquem furiosos por terem perdido e que estejam na off-season toda, tipo, a remoerem-se todos e a gerar, principalmente, nós na altura falámos disso, pronto, com o Wagner, que teve um último jogo, os playoffs teve muito bem, mas aquele último jogo correu muito mal. E, ou seja, eu não quero que ele fique deprimido, coitado, eu gosto do Wagner, gosto muito do Wagner, mas quero que ele fique, tipo, a remoer e a decidir não pode ser outra vez, para o ano tem de ser melhor, porque é assim que se cresce. É com essas humilhações, por assim dizer, que os jogadores ganham esse calo, chamemos-lhe assim. Exato. E, portanto, é por isso que é bom, tipo, não se deve tentar saltar de graus, não é? Tentar chegar aos playoffs cedo demais e ser tipo como os Nets em tempos eram, ou até os Knicks, que entretanto, pronto, deixaram de ser assim, mas queriam sempre, bastava ter um bocadinho de boa equipa, queriam logo saltar os passos todos e buscar todo tipo. E eu, todos os anos, sempre falava dos médicos, que eu dizia era sempre: eu gosto destes jogadores, vamos crescer, vamos evoluir, mas não destruam a equipa só porque sim. É tipo, tudo depende, sempre dizem, queres este jogador? Não há um único jogador que me digam, queres este jogador que eu não diga. A troco de quê? O que é que estamos a dispensar? Porque isso é que interessa, é a construção do plantel. Mesmo que dissesses, agora tens o Luka, maravilha, e sai a equipa toda, tens o Luka e gajo da G-League. Epá, eu adorava ter o Luka, mas com o Luka e só gajo da G-League ficas pior. Por melhor que seja o Luka, não é? Tipo, Exato. Tudo depende do que consegues em troca. E eu acho que o que nós agora devemos ficar contentes é, finalmente, já podemos começar não a ser parvos, mas a correr um bocadinho mais de riscos, a tentar apostar um bocadinho mais em melhorar o plantel para tentar subir nestas escadas de playoff. Eu não acho que devemos fazer nenhuma jogada all-in para sermos campeões no próximo ano, mas já podemos arriscar um bocadinho mais, porque já conseguimos tanto sem arriscar quase nada, né? Só com construção de rookies, e agora que já percebemos que temos um core em volta do qual dá para construir, devemos construir acima desse core, ao mesmo tempo que temos de perceber que é muito possível que nós
fiquemos com a melhor equipa, busquemos melhores jogadores e tenhamos o mesmo registro no próximo ano ou até um bocadinho pior. Porque um registro de 47 é ótimo. Mesmo que para o ano tenhamos uma equipa mais sólida, ou seja, o facto de termos superado as expectativas este ano não quer dizer que tenhamos de superar as expectativas todos os anos. Não é? Tipo, se nós melhorarmos a equipa para o próximo ano, não é garantido que tenhamos 50 vitórias. É importante continuar a perceber que isto é uma coisa tipo... Sim. E atenção, tipo, com calma. Não somos só nós que queremos melhorar, né? As outras equipes todas também vão melhorar. Estão todos a fazer o mesmo. Muito mais competitivo e esse raciocínio tem alguma lógica, eventualmente. Se a gente fizer menos 3 ou 4 vitórias e a gente se qualificar para os playoffs novamente sem qualquer problema, eu assim já por baixo, não custa nada. Exato, temos que garantir, vamos outra vez aos playoffs e vamos conseguir outra vez competir na segunda parte da season, que é os playoffs, que isso é que interessa. Exato. E eu toco muito nisso muitas vezes, que é, nós temos que melhorar, sim, mas também temos que olhar para os outros, porque os outros também vão querer melhorar. E é verdade que nós não estamos na selva do Oeste, mas o Oeste mesmo assim é competitivo, não é? E há equipas que vão querer melhorar, aliás, já deram um passo, os Pacers fizeram a tal troca pelo Siakam, é uma amostra, claro, nisso. Os Bucks querem fazer melhor época que esta, obviamente, não é? Por motivos óbvios, não é? Os Knicks também querem se vingar desta época, que se fez cheio de lesões, e fizeram até uma boa trade line, que resultou, que até nós vimos, não é? Com hoje a serem competitivos para o ano. E haverá outras equipas que também provavelmente vão querer fazer melhor, os Charlotte Hornets, não sei, é provável. Por isso vamos ver a próxima época. Passando então para o próximo tópico, e vou tocar na questão do nosso plantel e a tocar nas renovações das Rookie Extensions, que no caso do Franz Wagner e do Suggs, que vão entrar no seu último ano de contrato de rookie, mas abre a janela de renovação, ou seja, a equipa pode já negociar com o jogador em renovar já. Tocar primeiro do Suggs, foi uma época de afirmação. Vai ser renovado e claro, o seu valor também... Lá está, se fôssemos a renovar o ano passado, era uma coisa. Agora esta época é outra, ainda por cima ele foi nomeado ao Defensive Team. Claro, ele vai exigir. Mas não vai ser assim uma coisa muito, muito grande, sinceramente. Mas Pedro, estás confiante que iremos chegar ali a um bom acordo com o Suggs, não é? E que vai haver conversas de certeza absoluta, não é? Sim, certamente. E eu acho que o próprio, a equipa e o Suggs... Eu acho que o Suggs... eu até acho que ele é capaz de querer ficar, porque eu acho que ele na nossa equipa está num sweet spot, que é, ele sabe o quão crucial é a nível defensivo na nossa equipa, mas sabe que na nossa equipa, pelo menos para já, ainda vai ter espaço para evoluir ofensivamente, em que ele ficou melhor, certamente está melhor, e foi o que falámos, melhorou o suficiente para não termos de tirar de campo porque ele não acerta uma. E era só isso não que pedíamos, era para ele melhorar o suficiente. E a verdade é que o triplo dele ficou bastante aceitável, a espaços bom, tipo, que é uma coisa, pronto, que nós se calhar até podíamos nem esperar que ele se tornasse um bom triplista, mas a espaços teve momentos em que se tornou bom. E só que eu acho que ele, se decidisse sair para outra equipa, iria ser um bocado relegado a ser só um especialista defensivo. E eu acho que a nossa equipa tem espaço para crescer mais, portanto, acho que faz sentido de ambos os lados trabalhar para o manter, e eu acho que ele é uma parte crucial. É importante não esquecer uma parte crucial da nossa defesa, porque o aperto que ele causa no ponto de ataque, e geralmente do ball handler adversário, é uma das grandes razões, porque depois o resto da nossa equipa, que é tendencialmente muito longa, consegue criar tantos turnovers e interceptar linhas de passe. Muitos turnovers são causados porque o Suggs muitas vezes obriga a passes pressionados ou a entradas para o cesto um pouco já em desequilíbrio, e o resto da equipa ajuda e fica com a bola, o que nos permite depois atacar em velocidade, que continua a ser a nossa maior arma ofensiva, é quando conseguimos turnovers e correr com os dois lá para a frente. E, ou seja, o Suggs é essencial nesse primeiro ponto de ataque, é o nosso defesa mais agressivo, porque quase todo o resto da equipa tende a defender mais não é bem zona, mas defende mais posicionalmente. É mais uma questão de procurar ali os ângulos para tentar conseguir um roubo de bola, mas por norma tendem a jogar mais passivamente. Mas o Suggs é o nosso gajo louco que está ali o jogo todo
a morder calcanhares, quase literalmente, e ou seja, ele é uma parte crucial da nossa estratégia defensiva e como tal só faço todas as figas que seja atingido um acordo. Daniel, também a mesma opinião? Sim, assim, não só em relação ao Suggs, mas também ao Franz Wagner. Claro. Sim. Sim, pronto, mas estávamos agora a falar em específico no Suggs, claro. Mas são duas extensões, são duas renovações obrigatórias, não há outra palavra. São obrigatórias. E é assim, o Suggs é um jogador que precisa de receber carinho, precisa de se sentir importante. Não sei se vocês repararam, nós temos supostamente os dois jogadores mais importantes, estrelas ou futuras estrelas, no Banquero e no Franz Wagner. E depois, será que existe mais alguém? Não existe? A terceira pessoa é mesmo o Suggs. E o Suggs acredita mesmo que, mesmo tendo essas duas pessoas à frente dele, ele ainda tem o seu espaço, ainda consegue ser determinante para a equipa, ajudar e sentir-se realmente valorizado e importante na equipa. Que eu já percebi que a personalidade dele é mesmo essa. Ele tem que se sentir mesmo desejado, importante. E nós, nos Orlando Magic, estamos de braços abertos para o receber e para continuar a tratar bem a acolher. E a acolher, claro que sim. Ele, mais outra coisa, quando cá estivemos e falámos no 5 inicial, penso que eu fui um dos únicos que o coloquei no 5 inicial. Obviamente que os mídia e vocês falavam no Gary Harris, estava a fazer mais minutos, mas eu sempre achei que ele poderia ser do 5 inicial e tu, Pedro, até disseste que nós tínhamos era dúvida, será que ele iria conseguir chegar a esse patamar, será que ele iria conseguir existir essa dúvida? Né? Exatamente, havia essa dúvida e tanto tu como o Cirilo falavam nisso, será que sim, será que não, mas eu lembro-me perfeitamente por tudo o que eu li muitos reportes sobre os Orlando Magic, os jogadores, os training camps, a maneira como eles se prepararam para abordar a season, e eu no Jalen Suggs eu li coisas muito indicadoras daquilo que ele iria fazer e fez mesmo e correspondeu, por isso é que eu achei que ele poderia ser do 5 inicial e foi mesmo isso que aconteceu e acho que ele vai continuar, Sim. Ele vai continuar. E claro, vai haver aquele jogo típico de o agente vai querer puxar o valor dele para cima e os Magic vão não sei o quê, ainda não és desse valor e vão, claro, é aquele tal jogo, sobe e desce, um lado sobe e outro lado desce. É assim, se nós quando falamos chegar a um bom valor, conseguirmos chegar a um bom acordo, tem que ser uma coisa qualidade de preço e é assim, e os anos também, se falarmos numa extensão de, sei lá, mais 3 anos ou mais 4 anos, parece-me bem, porque ele também é relativamente novo, e se ele puder ganhar o quê? Entre 7, 8 a 10 milhões por ano, acham muito, acham um pouco? Não, vai receber muito mais. Vai ganhar mais. Olha, até digo-te mais, vai ganhar mais que o Cole Anthony. O Cole Anthony está com 13 milhões. Certamente. Vai. Porque há que não... E o Cole Anthony a 3 anos ou a 4 anos ganhar o quê? 15 milhões? Uma coisa assim? É capaz. E se calhar mais um bocado. Que é o tal jogo de puxar mais e não te esqueças, com o salary cap a aumentar, não te admires que os valores comecem a beijar ali os 20 milhões. Aquilo subiu para 141, não é? 141 milhões. Porque atenção, Daniel, porque este ano à partida será o 4%, mas para o ano, que é quando entra o contrato do Suggs, que é o que importa, serão os tais 10%, porque vão cair as TV deals, o dinheiro, aquele dinheiro todo, e vai ser os 10%. É que toda a gente já dá isso com 100% garantido. Okay. Só para terem uma referência, para podermos ter em mente os valores que estamos aqui a falar, eu fui aqui muito rapidamente, abri literalmente NBA Salaries e fui aos salários na ronda dos 20 milhões neste momento, ou seja, estamos a falar de salários que foram oferecidos antes de se ter a certeza do salary cap, ou seja, neste momento, pensem assim, o Jordan Clarkson recebe 23 milhões, o Dylan Brooks 22 milhões, o Brogdon 22 milhões, o Bruce Brown recebe 22 milhões,
o Clint Capella 20 milhões, o DeAndre Hunter 20 milhões, e são todos jogadores que é argumentável, que muitos destes é argumentável que são do nível do Suggs ou piores. E, portanto, que assim tanto, lá está. Ou seja, se o DeAndre Hunter recebe 20 milhões, garanto que o Suggs vai pedir pelo menos 20 milhões também. Porque o DeAndre Hunter, na equipa dele, nem é, se calhar, a terceira estrela. E o Suggs é tudo uma questão de o que consumimos como estrela, mas não deixa de ser, entre aspas, a terceira estrela da equipa. Portanto, eu estou só a dizer, é importante prepararmos a nossa alma para estes valores a subir, que é muito provável que ele vá receber. Por exemplo, se ele aceitar... Mas eu acho que é bem dado, então, se for por volta desses, sei lá, 16, 17, 18 negociados... 80 milhões, por exemplo, 80 milhões por 4 anos já era muito bem sacado. Sim. E porque para o lado do agente é tipo, nós estamos a negociar na próxima época que vai subir o cap 10%. Claro, aí está, vai haver também isso. Na jogada do agente vai ser isto, vai ser, pô, vocês estão para poupar dinheiro, mas lá está, para o ano seguinte vão ser 10%, ou seja, vocês têm que libertar aqui o dinheiro. Mas sim, e o Wagner, se não for... não há de ser max, mas há de andar lá muito perto. Portanto, não sei se será mesmo max por e duro, mas depende. Eu acho, e agora, eu passando agora para o Wagner, eu acho que lá está. Por um lado, ainda bem que a última imagem dos playoffs dele foi má, porque é tipo... Talvez ajude, não é? Um bocadinho. Talvez ajude um bocadinho. Porque se fosse realmente espetacular, e aliás, no ano passado, é como eu digo, ouvi conversas que se fosse tipo, se nós tivéssemos que levar o ano passado, a conversa era estar à beira do Max. Agora, se calhar podemos usar esse argumento de não dar isso. E depois há outra coisa, que é o irmão, Moritz. Que é o que se fala. Vocês sabem da história que os irmãos Wagner estão no mesmo sítio e quem paga as contas é o Moritz. Porquê? Porque o acordo entre eles é o mais velho, sei lá. Não, o acordo, pelo que parece, o acordo entre ele e o irmão, não é? É quem ganhar mais dinheiro é quem paga. Ou seja, o Moritz vai sem equipa fizer team option e ele é que paga as despesas do jogador. E eu gostei, foi das teorias, lá está, que eu ouço na net. São sempre engraçadas, não estou a dizer que isto é verdade, ok? São teorias. Os Magic se calhar fazem a team option para o Moritz e dizem ao Franz Wagner, olha, o teu irmão vai pagar as contas no próximo ano, por isso faz o desconto. Exato. Era ótimo. Era boa, mas pronto, lá está, eu gosto de ouvir esses tipos de teorias que é sempre engraçado. Embora a parte do Wagner pagar, do Moritz pagar as contas, acho que isso é mesmo verdade, porque eles moram os dois juntos, isso é verdade. Agora, ao que parece, o Moritz paga. Então digo-te já que a situação vai mudar, porque o Franz Wagner vai ganhar muito mais dinheiro do que o... Sim, mas na próxima época não. Mas na próxima época, se nós já ativarmos, o Moritz ganha mais ainda com o Franz. O Franz ganha mais, lá está, 25, 2025. Para a próxima época não. Se ativarmos a team option, atenção. Mas eu acho que a conversa já pode nos ajudar deste lado, porque do lado do Suggs valorizou-se. Ou seja, como eu digo, se fosse o ano passado a renovarmos com ele, se calhar, olha, ia ser na casa do Cole Anthony. Provavelmente até menos. Porque o Cole Anthony, o pessoal diz já 13 milhões, mas pronto, ele é o capitão e até o contrato não é mau. O último ano é team option e depois decidimos, não é? E ainda por cima lá está, é só apenas 3 anos, em que o terceiro ano é team option. Agora, o caso do Wagner não valorizou-se, a meu ver. E é verdade que, coitado do homem, é que eu fico a pensar, o homem Eurobasket, Mundial, agora os Jogos Olímpicos. O homem não tem nenhum... Não tem descanso. Não tem descanso, não. E já no ano que nós draftámos, ele teve Summer League, ou seja, mês de julho, pumba, logo 2 semanas Summer League. O homem não teve, basicamente, ou seja, não teve aquelas férias de um jogador típico da NBA, que é tipo, pronto, acabou e tal, tem um mês de junho, julho, agosto, setembro e tal. Não, tem sempre ali qualquer coisita no calendário ali no verão. Mas pronto, tocando na questão do ordenado, eu acho que, claro, os Magic vão dizer, não és max player, e acho que ele não vai acontecer essa renovação de max player, porque vai ser o banqueiro. Mas pode haver uma possibilidade, que é o jogador chegar, que acontece muito, nós já vimos muitos jogadores assim, ok, I'm betting myself, ou seja, eu vou apostar a mim próprio, vou-vos provar, fico, ou seja, não há renovação, e
a próxima época ele vai apostar nele próprio para ver se consegue chegar a esse nível de ter direito à Max Extension. E eu agora estou muito inclinado para isso, sinceramente. Começo a pensar, eu acho que o Wagner se calhar vai fazer isso. Ou seja, isto são conversas, acho que vai ser mais na próxima época. Mas gostava de saber a tua opinião, Daniel, agora. Para ser sincero, acho que ele não tem que se preocupar muito com esse aspecto, a meu ver. O irmão paga as contas. Não, mas se reparares bem, qualquer uma das opções é boa para ele. Sim, por isso eu acho que ele não tem que se preocupar muito com isso, tem que continuar a jogar, tem que continuar a evoluir. Como tu dizes, e bem, tem muitas coisas com que se preocupar. Quem jogar basquetebol tem já Jogos Olímpicos pela frente. É assim, eu acho que ele não tem que se preocupar muito com isso. Ele sabe do valor dele, ele sabe que quando os Orlando Magic se chegarem à frente para lhe oferecer um contrato, vão-lhe oferecer uma coisa como deve ser, uma coisa justa. E sinceramente eu acho que se fosse ele, acho que não me preocupava muito com isso. Acho que não. E acho que ele também não deve estar a pensar que quer já receber max contract. Acho que ele também não tem isso na cabeça, para ser sincero. Acho eu. Sim. Porque ele ainda é tão novo, estar já a pensar nisso e achar-se já assim tão bom. Eu acho que ele ainda nem sequer pensa. Eu acho que quero ele receber não, uma coisa justa e uma coisa realmente de acordo com o seu valor. Mas estar já a pensar num max contract, acho. E pelo perfil que nós vemos, ele não é assim muito, acho eu, não é? Não conheço pessoalmente, não é? Mas eu acho que também não entra muito nesse perfil. Olha, uma coisa boa que eu estava a pensar, ao menos nos Jogos Olímpicos não vai jogar as qualificatórias. Porque há essas classificatórias no meio do mês de julho, já passa logo para a fase de grupos. Ou seja, não tem que andar ali com o Luka Doncic e o Giannis e não sei quem, para ver quem é que vai aos Jogos Olímpicos. Pedro, sobre a questão do Wagner, também a tua opinião sobre eu isto. concordo. Eu acho que, mais uma vez, nestas coisas é importante perceber que, às vezes, ter um valor de max não quer necessariamente dizer que o jogador acha que é tipo um top 10 da liga. O max deixou de significar isso, não é isso que significa hoje em dia. Portanto, ele pode perfeitamente receber um max ou perto de max, e isso não quer dizer necessariamente que seja, né, tipo, sei lá, os Boston têm 2 jogadores max players na equipa. E, tipo, é o que é, às vezes acontece. E o que o Wagner pode ser para o banqueiro não é muito diferente do que o Jaylen Brown é para o Jason Tatum, tipo, modo como podem conviver duas estrelas. Eu acho é que, acima de tudo, o que eu não quero, e isso é importante a equipa até trabalhar à volta disso, eu não quero que a conversa do dinheiro e do que é que, pronto, deve ou não ele receber, que afete a parte que eu acho mais crucial deste ano, que é a evolução da relação Wagner-Banquero. Porque eu acho que o que este ano mostrou, acima de tudo, também é que na minha opinião, deve haver um leve recalibrar do modo como eles, quando falamos do ataque, e uma das coisas que deve ser recalibrada é que o banqueiro, até certo ponto, a espaços, tem de ser um bocadinho, muito levemente, porque eu gosto do facto de nós destruirmos a bola e não sermos individualistas, mas eu quero o banqueiro um bocadinho mais função, um bocadinho mais a pedir a bola para ele. Ou seja, eu acho que é importante assumir-se na próxima temporada o Wagner como claramente o segundo e o banqueiro como claramente o primeiro, que foi algo que este ano, a espaços, estava ainda um bocadinho indefinido. Ou melhor, era sabido que o banqueiro é suposto ser o melhor, mas a espaço o Wagner jogava como se fosse ele o melhor. E ele deve ter essa confiança e essa quase até arrogância de jogar assim e atacar o cesto e isso tudo. Mas eu acho que se nós recalibrarmos um bocadinho a equipa para o banqueiro ter um bocadinho mais de lançamentos onde ele gosta, mas muito levemente, não é passarmos a ser uma equipa só de um jogador, é recalibrarmos levemente. Eu acho que isso vai ajudar tudo, e como tal, acho que é importante o Wagner não começar a ter, pronto, não deixarmos que conversas de max ou não max afetem a evolução dele como jogador, porque o Wagner pode ser um
brutal segundo melhor jogador numa equipa. Eu não vejo no jogo dele o DNA de alguém que vai ser a estrela número 1 numa equipa. Quem sabe? Há jogadores que nos surpreendem, como por exemplo, eu achava que o Brunson era muito bom nos Mavs e achei que os Mavs fizeram um erro em deixá-lo ir embora, mas não esperava isto tudo. Estaria a mentir se eu dissesse que esperava isto tudo. Mas sabia que era melhor. Quem sabe o Wagner até pudesse explodir para ser um estilo Brunson noutra equipa, mas eu acho genuinamente que ele pode se tornar um incrível segundo melhor jogador de uma equipa. E para tal, é importante que ele se concentre em melhorar, que deixe a conversa de salários e não salários para a gente, que também é para isso que eles são pagos, é para isso que eles existem, e desde que ele se concentre no que ele deve fazer, eu estou contente e dei-lhe o dinheiro que ele tiver a ganhar, porque mesmo com aquele último jogo, ele pode não merecer o Max, mas merece bastante. Sim, mas eu acho que nestes playoffs acho que ficou claramente definido. Banqueiro és o alfa, não é? E o Franz, se for necessário, que aliás aconteceu isso, foi o jogo 4. Sim, ok, se o banqueiro, o banqueiro estava. Acontece em tem os Bucks quando foram campeões, vimos o Middleton a resolver jogos, a assumir, porque o Giannis não estava assim bem, e isto. Ou seja, eu acho que esta química já acontece, ou seja, já temos a hierarquia definida entre o banqueiro e o Franz, embora durante a época regular, sim, como disseste bem, concordo, Pedro, houve ali ainda um bocado essa indefinição, digamos, mas acho que agora nos playoffs ficou claramente definido, a meu ver. Tipo, em níveis diferentes, mas foi um bocado o que aconteceu em tempos com o Wade e o LeBron, por exemplo, nos Heat. Sim, e demoraram um bocadinho a perceber que o LeBron tinha de ser o número 1 e o Wade tinha de ser o número 2. E quando eles conseguiram encontrar esse equilíbrio e esse acordo quase tácito entre eles dois no modo como jogar, tudo o resto fluiu muito melhor. Exato. Agora, passando para outro tema, vamos para os free agents. Eu dei-vos 3 free agents, que são os jogadores que vão acabar contrato, e eu enviei-vos 3, que foram os mais... tiveram um papel mais relevante nesta época. O Fultz, que foi o nosso base titular, depois teve outra vez, infelizmente, lesionado, que até quem foi tirado aos lobos foi o Anthony Black, não estava assim muito à espera, mas até percebi o sentido, que era para ver realmente o que é que tu vales, não é? E até gostei, de certo modo, para um rookie. Depois o Gary Harris e o Goga Bitadze, que foi também um caso de lesão, no sentido de o Wendell Carter teve lesão também, e quem foi que eu posso titular foi o Goga Bitadze, que até surpreendeu muita gente, eu incluído, mas depois eu percebi, ao ver os jogos, que pronto, eu não queria quebrar aquela química que havia no banco entre o Cole Anthony e Moritz Wagner, principalmente no ataque, e eu percebi bem isso. Pedro, destes 3, qual é que tu descartavas e qual que ficavas realmente? Ou seja, aquele jogador que tu querias ficar a todo custo e qual é o jogador que não me importo perdê-lo, digamos assim. Mais uma vez, depois teremos essa conversa com outros quando vamos a falar dos free agents que queremos ir buscar, mas basicamente tudo depende. Se me disserem que ficam todos a salário mínimo, eu digo que fiquem todos, desde que haja espaço, porque têm toda a sua utilidade. Mas tudo depende do que achamos. Eu acho que quando olhamos para o dinheiro que poderá potencialmente pedir e para o dinheiro que eu quero potencialmente gastar, e considerando que é uma posição onde não só temos vários jogadores para essa posição, como vamos provavelmente estar à caça de ainda mais, eu diria que o Fultz é o mais dispensável neste momento, porque já temos alguns bases que vamos querer continuar a desenvolver, nomeadamente o Cole Anthony e o Anthony Black, e vamos quase garantidamente estar à caça de o tal base estável, falámos vezes disso, depois já falamos mais à frente sobre isso, mas tipo, dado que já temos bases, o próprio Suggs muitas vezes faz a vez de primeira base quando necessário. Aliás, de origem ele até é mais do que ele é. Nós convertemos-lo no shooting guard, mas ele de origem até era, na verdade, ser suposto o point guard. Dado essa assistência toda e dado o historial de lesões, a não ser que ele queira mesmo muito ficar e aceite mesmo tipo o mínimo dos mínimos dos mínimos porque gosta mais de estar cá, se ele pede qualquer coisa remotamente acima de
mesmo do salário muito, muito, muito baixinho, por mim é dispensar, porque é uma altura, é uma zona em que é uma posição em que temos mais excedentes e onde ainda por cima estamos no mercado para ir buscar ainda mais. E não vale a pena estarmos a ficar com... E até porque ter lá o Fultz também impede o desenvolvimento de um jogador como o Anthony Black, por exemplo, que pode vir a ser simplesmente uma nova versão do Fultz, mas precisamos de saber. E para saber, precisamos de usar. E nessas coisas, tipo, às vezes é aquela que se chama adição por subtração. Portanto, que eu tiraria com muita pena, porque o Fultz, quando é bom, é mesmo muito bom e eu gosto muito de o ver jogar quando ele é bom, mas acho que está na altura de seguir em frente. Dos outros dois para ficar, mais uma vez, depende do dinheiro. Mas, por exemplo, se conseguirmos o Gary Harris muito barato, porque neste momento não é barato, se conseguirmos muito barato, dá sempre jeito, porque é um jogador que defende bem e que ocasionalmente acerta uns triplos, que é uma coisa que a nossa equipa tem muito pouco. E acho que é mais fácil arranjar um poste aceitável para fazer o trabalho sujo do que um gajo com pelo menos o potencial de ser trendy. Não é que eu adoro o Gary Harris, mas uma das razões também porque eu não adorava Gary Harris era porque ele era titular e recebia durante muito tempo e recebia um dinheiro aceitável. Ou seja, Gary Harris barato e no banco, venha ele. Daniel, também eu sou um bocado da opinião do Quedas, por acaso, mas passando para ti. Eu vou ser um bocadinho mais mais incisivo e mais forte nas minhas palavras. Isto vai doer. Atenção. Ok. Porque para além desses nomes que tu disseste, eu acrescentaria o Chuma Okeke, que também vai ficar free agent. E eu diria mesmo que podiam ir todos embora. Partindo do pressuposto. Sério. Não me chocava nada também. Vou mesmo explicar o porquê. Força. Partindo do pressuposto, pronto, que são free agents e que vão receber propostas. Quando eles recebem as propostas, depois os Orlando Magic ou fazem um match, né, para ficar com ele, ou então deixam-no ir embora. Por isso eu gostaria mesmo, tanto o Fultz, principalmente o Gary Harris, recebessem propostas para ir embora. E que fossem. O Jamal Keke por outras razões e o Goga também. E esses eu acho que vão mesmo. O que estou mais na dúvida são os outros dois, o Fultz e o Gary Harris. Até porque até dizem que o Gary Harris é mesmo aquele que até de todos pode ficar. Eu não sou muito adepto de Gary Harris, também expliquei isso da outra vez que estivemos juntos, e também pela razão, também não o coloquei no 5 inicial. Eu acho o Gary Harris muito limitado. O Pedro estava a dizer que ele ocasionalmente coloca alguns triplos lá para dentro, é verdade, mas também é assim, ele tem um volume baixíssimo de lançamentos triplos. Ora bem, e se quem lança 3 vezes por jogo, estamos a falar de um shooting guard. Um shooting guard é para atirar. Estamos a falar de um jogador que está sempre lá no cantinho, à espera que chegue a bola, que é o caso dele, que não faz praticamente mais nada, está lá sempre no cantinho, à espera que chegue a bola, e das 3 vezes mete 1 ou 2 por jogo. O que é que uma pessoa vai dizer? Eu se tenho um shooting guard, eu quero que seja um jogador que consiga construir a partir do drible, consiga construir a partir do bloqueio e lance triplos e lance 7 vezes ou 8 vezes por jogo e meta 4 ou meta 3 ou meta 5. Estão a entender? É isso que eu quero de um shooting guard. Ele é muito limitado, ele está lá parado no cantinho. A única coisa que ele consegue dar é spacing, porque está lá no cantinho e obriga o defesa a estar a dar-lhe ali 1 metro e abre ali um bocadinho mais espaço para os outros poderem jogar. Mas ele não faz. De vez em quando também consegue defender um bocadinho e tal, mas ele não faz praticamente mais nada. Eu acho que o Gary Harris está a ganhar muito dinheiro para jogar no 5 inicial e não faz quase nada. Por isso, sim. Aliás, espero que ele receba a proposta e que vá embora. É o que eu quero. E o Fultz, também concordo contigo, Pedro. Quando ele está no seu melhor, healthy, sem problemas, é bonito de ver jogar, ele é explosivo, ataca ao cesto, cria grandes oportunidades, assistências, tudo e mais alguma coisa, mas nós também não temos a certeza como é que as coisas vão ser, e já passado alguns anos dele lá estar, realmente se calhar
também era bom deixá-lo ir embora, também era bom que ele recebesse uma proposta, que eles dois recebessem propostas assim altas, que os Orlando Magic dissessem assim, realmente não vale a pena estar a fazer match a isto, porque acho que eles não valem isto para ficarem cá, por isso eu queria que eles recebessem a proposta, e destes todos queria que fossem todos embora. Era esta a minha opinião. Eu não me choca, mas a ressalva que eu faço é aqui que é tudo tem a ver com valores. Ora, aí está. Porque, por exemplo, um dos grandes problemas do Gary Harris este ano não era só apenas o que ele joga, olha, mas era o que ele joga para a posição achas que ele era capaz de aceitar um salário mínimo? Eu acho que não. Acho que ele próprio mínimo, vai dizer. O Gary Harris, salário mínimo, não. Mas se aceitar, certamente menos do que recebe agora. Mas se ele aceitar teria que baixar significativamente, se calhar 50%. Tipo uma tax mid-level de um contender, ele aceita. Se for uma mid-level, ele aceita, exato. Uma tax, nem que seja a tax, que é 5,5, ele aceita. Sim, eu acho que ele acho que nós temos essa opção também ainda disponível, não é? Para utilizar. Nós temos a mid-level a full, temos a full mid-level. Se fosse a tax mid-level, se conseguíssemos tê-lo por 5, 6 milhões, aí, para ser um gajo para ser um gajo de banco, veterano, que mesmo que não jogue muitos minutos, ensina aos outros um bocado, porque ele não deixa de ser um veterano que, em tempos, quando o corpo dele era melhor, sabia defender e sabia lançar. Portanto, nesse aspecto ele pode ser útil. Ele certamente não é útil como titular a receber 15 milhões. Isso não é útil. Aí não me interessa nada ter o Gary Harris. Ele só é potencialmente útil recebendo 5 a 6 milhões máximo e jogando no banco. Pois, e nem é no banco, tipo, se ele aceitar isso, se for possível, então sim, se não... E nós renovamos com ele foi para preencher o cap. Lá está a tal regra da NBA que era os tais 90%. Ora, aí está. E, por exemplo, e a ressalva que eu faço também que é, eu acho que o Gary Harris, se ficar com um bom salário, isto é estranho, porque isto que eu vou dizer agora é estranho, porque eu gosto muito mais do Fultz do que gosto do Gary Harris de um modo geral como jogador nos seus melhores. Mas eu acho que o Gary Harris, mais uma vez, conseguindo a valor baixo, tem mais utilidade para a nossa construção de plantel do que o Fultz, mesmo que o conseguíssemos baixo. Porque o Fultz, mesmo que aceite um valor baixo, não deixa de ser, até certo ponto, um empecilho ao desenvolvimento dos nossos jovens. Sim. Na mesma posição. O Gary Harris, neste momento, não está a empecilhar ninguém. Nós não temos ninguém a shooting guard. Nós, temos os outros. Olha, mas estás a ver, se calhar é mesmo isso que falta. E se calhar a outra coisa que eu também notei muito ao longo deste ano inteiro nele, pronto, apesar de eu não ser um grande adepto dele, como vocês já devem ter percebido, mas eu acho que aquilo que eu digo tem algum sentido e tem algum nexo naquilo que eu digo. E outra coisa que eu reparei também nele, não sei se vocês repararam nisso, falta-lhe muita atitude, meu. Ele parece que está a jogar, não está... Todos os outros... Nós vemos que ou estão felizes ou sorriam. Ele é muito sonolento a jogar. Faz-me confusão. Parece que não há ali nada dentro dele que o puxe para jogar e para fazer aquilo. Parece que está ali quase de obrigação. Isso também me custa muito. Uma equipa assim. Pena liberta tantas boas vibrações. Ele está ali numa coisa que eu digo, parece que está lá sempre no cantinho à espera que venha a bola. Se vier, vem. Se não vem, tudo bem. Corro para trás outra vez. Pena que nós não draftamos Jordan Watkins, mas pronto. Exato. O Jordan Watkins, que é esse tipo de jogador que dá energia, era um bom shooting guard até. E ele até se fosse bem dos Pelicans. Sim, por acaso, daqueles que nós andávamos a discutir, queríamos este, queríamos aquele, tivemos o outro. Em boa verdade, nenhum deles explodiu assim incrivelmente, mas claramente quem teve a melhor temporada foi o Jordan Hawkins, sim. À vontade. De todos aqueles que nós ponderámos, foi de longe que teve a melhor temporada. Ele se fosse bem quando do lado dos Pelicans não havia Trey Murphy, em que ele teve que assumir, não é? E ele se fosse muito bem. Embora há de que... Eu estou a dizer, se fosse muito bem, no contexto, ele era rookie, e não é um rookie top 6, top 5, não é? Claro, e está um bocadinho tapado. E está um bocadinho tapado. Os Pelicans têm um bom plantel, com boas opções, e ele vai ter sempre... Aliás, o Jordan Hawkins, na nossa... Se tem feito nos Magic o mesmo que fez nos Pelicans, teria conseguido mais minutos do que consegue nos Pelicans de qualquer forma. E se calhar estaria menos tapado. Pronto. E esta discussão se calhar não teríamos, que era o 2, embora vamos falar na Free Agency, que acredito que vamos buscar outro shooting guard, mas tínhamos ali um shooting guard, realmente, que é shooting guard.
que é a posição que é 2. mesmo shooting guard, exatamente. Exatamente. Agora, eu pus também aqui nos tópicos a team option do Moritz Wagner e do Joe Ingles, mas isso foi mais para a questão da free agency. Mas gostava de saber a vossa opinião, uma pergunta rápida. Vocês acham que os Magic vão desativar as team options, sim ou não? Ou sim num, o outro não? Daniel? Eu acho que deveriam ativar a team option no irmão, no Wagner. Já falei sobre ele, acho que dá muito à equipa, ajuda também o irmão, há ali muita química entre eles, acho que ele, e só por 8 milhões, ele está com 8 milhões, acho que é um valor super justo para ele e acho que sim tem que ativar, porque também precisamos ter um posto, só temos o Wendell Carter Jr., não é? Temos mesmo que, acho que sim, acho que tem que ser mesmo. O Joe Ingles é um bocadinho diferente, acho que ele está a receber 10 ou 11 milhões, aí é que eu achava que, não sei, mais um ano, não sei, esse estou com dúvidas se não deviam ativar ou não. Se calhar eu, se fosse eu, também não ativava, ia à procura de outra coisa e tinha mais cap para outras coisas futuras. Também ativava no Wagner e no Ingles não, mas isso era eu. Na sequência do que o Daniel estava a dizer, o que eu diria é, eu acho que o Wagner é uma ativação automática, porque olha, falando do que tinhas dito, falando dos jogadores que mostram garra em campo e paixão, ele é todo paixão, às vezes até demais, porque às vezes depois começa a fazer faltas técnicas, a exagerar e a fazer faltas flagrantes parvas e se é maluca, mas faz parte, ele é um bocadinho tipo sem querer, mas ele é um bocado o que nós agora estamos quase a começar o europeu de futebol, é um bocado como nós sentimos quando pomos o Pepe a jogar, que é quando está lá dentro joga bem, mas nunca sabe quando é que vai ser expulso porque se passou da cabeça e mandou um pitão na cabeça de alguém. O Moritz Wagner é assim, joga muito bem, dá aquela garra, nunca sabe quando é que vai passar, mandar uma cotovelada e é expulso. Mas tu vives com essa realidade e aceitas. Portanto, o Wagner, para mim, e eu já diria isto mesmo antes de ter em consideração ser irmão do Franz Wagner, haver essa boa relação entre eles. Tudo isso contribui, para mim, a ativar a team option no segundo em que a podemos. Acho que com o Ingles devemos esperar até perceber se vamos precisar desse salary cap ou não. Porque, por exemplo, se não conseguimos nenhum dos nossos alvos em free agent e se de repente damos por nós em que ficamos mais um ano à espera de contratar free agent e temos de encher o salary cap de alguma forma, o Joe Ingles ainda assim é um veterano que ajuda um bocado a ser o pastor de um rebanho de jogadores jovens à volta dele. Ou seja, acho que Wagner garantidamente e o Ingles é ver até se temos espaço para o manter ou não. Se tivermos espaço para o manter, por que não? Porque ele tem a sua utilidade, já quase não em campo, mas ele tem a sua utilidade. Mas tu depende de aquele dinheiro. Nós temos até ao fim do mês, até ao dia 28, é isso que eu ia dizer. 29, não é? Para tomar a decisão. A free agency começa no dia 6. Temos ali 20 e tal dias. Dia 1. Dia 1 começa. Quer dizer, aliás, nem sei se é ontem tem agora. Sim, no dia 6 é quando. Acho que é quando começas mesmo a poder oficializar a coisa e. Sim, mas a nível de negócio. A nível do. Sim. Lá nos bastidores já está tudo acordado. É só esperar agora até ao dia 6 e assinar. Daniel, a nível dos negócios já começou. E até diria que antes da decisão do Ingles, se calhar já tens coisas apalabradas, ou seja, dá para fazer. Mas aliás, visto nos casos do Brunson, quando foi para os Knicks, já se sabia que ia para a coisa, e fora também renovações, já se sabia que o Draymond Green ia renovar pelos Warriors no ano passado, e outros inúmeros casos que tivemos de PJ Tuckers e por aí fora, ou seja, já se sabe o que é que vai mais ou menos acontecer, mas sim, a data oficial de. Porque a NBA é um bocado coisa que é um bocado. Pronto, é mesmo para enganar o inglês, que não vê nada, não percebe muita coisa. E eles metem assim: malta, do dia 31 as equipas podem discutir com os jogadores, frieiros, não sei o que mais, e no dia 6 inscrevam os jogadores. Mas isso é mesmo para o inglês mesmo, porque é como o Pedro Quedas disse: se calhar agora os Magic, por exemplo, já estão a falar com o Ty Jones e o Malik Monk, por exemplo. Agora, estás a ver? Tipo, em 8 de junho. É um bocado isso.
E acima de tudo o que é importante perceber é, independentemente destes prazos oficiais, a grande coisa, e até há outra razão para fazermos o Wagner, por várias razões, devemos assinar logo com o Wagner, até para manter um bocado as boas vibes com ele e com a equipa, porque ele é uma parte crucial da equipa. O Ingles, nesse aspecto, é um veterano, está nisto há muito tempo, e se vai ser o último gajo que eu imagino a levar a mal se nós esperarmos um bocadinho mais tempo até percebermos se queremos ficar com ele ou não. Sim, é um veterano, ele já sabe, ele já sabe que é assim que funciona, não vai levar a mal. O Wagner pode levar a mal se nós começarmos a ser muito arrastado. Demoramos muito tempo, né? Arrastar muito tempo. Pode ter esse tipo de personalidade em que leva um bocado a mal. E dado que ele é um jogador que 90% do jogo dele é emoção e entrega, a última coisa que nós se calhar queremos é tê-lo sem essa entrega. Portanto, com ele, não ele também se deve considerar minimamente importante, porque ele era aí o 7º ou 8º jogador a entrar sempre em campo, por isso acho que também faz sentido. Sim. E ele sabe que é um jogador importante da rotação, principalmente considerando que a nossa rotação, enquanto que nós temos as posições um pouco mais cristalizadas no que refere ao meio da equipa, não é? Tipo 2, 3, 4, aposte, nós empregámos sempre uma espécie de rotação versátil, sempre com os jogadores sempre a rodar, não muito diferente, por exemplo, do que fazem os Mavs, com o Gafford e o Lively, que é, tipo, em que não há um jogador que é nominalmente titular, mas essencialmente jogam os dois cerca de 20 e tal minutos e vão ter mais minutos dependendo de como tiver a correr o jogo. E o Wagner atingiu esse estatuto. Muitas vezes ele estava a dividir minutos de igual para igual com o Carter, e às vezes até em certos minutos eles jogavam os dois ao mesmo tempo, porque o Carter consegue jogar um pouco mais no exterior, ou seja, ele é um jogador crucial da nossa rotação de bigs, e eu acho que nós, mantendo o Wagner, podemos continuar a não nos termos de preocupar com um poste, porque não temos um poste incrível, nenhum dos nossos postes é uma estrela, mas é uma rotação saudável com a qual nós podemos contar. Se ficamos sem o Wagner, passamos a ter um problema, porque ser só o Carter e um bando de desconhecidos atrás já fica um bocadinho mais curtinho. E o Isaac, não é? Neste caso exato, e o Isaac adaptado, ou seja, o Wagner ajuda a não ter de se preocupar. Nós, com o Wagner lá, não nos temos de preocupar nem com postos nem com power forward. São duas posições que estão ali, já está feito, não vamos preocupar no resto, do outro lado do campo. E por isso o Wagner para mim é essencial nesse aspecto. O Ingles é esperar, porque ele não leva a mal, e nós podemos ver se vamos precisar desses milhões dele para buscar alguém, depende. Depois, se calhar presumo que seja para aí que vais agora levar, que é quem é que nós queremos e quem é que para cá vem, não é? Exato. E agora que falaste nos alvos, vamos então tocar nos alvos da Free Agency. Eu por acaso até disse já os dois nomes que, a meu ver, acho que eu, se fosse GM, tentava. Era mesmo Ty Jones e o Malik Monk. Ty Jones, pela questão, lá está que já falamos aqui, é playmaker, não é um lançador nato, mas se formos a ver a nível estatístico, é verdade que o volume não é assim muito grande, mas quando lança até acerta, 40%, é mais ou menos pela casa disso. Mas lá está, acho que é preciso ali um bom base, e acho que podemos virar as agulhas para isso. E o Malik Monk, estamos a falar de um jogador que esteve perto, até diria que por causa da lesão não foi six-man, a meu ver, que foi a terceira peça do Sacramento Kings. Infelizmente os Kings não podem dar mais que 19 milhões e meio, mais ou menos, já os 19 milhões, é qualquer coisa assim parecida anuais. Já os nossos Magic já podem dar mais, e depois até nós temos a questão do tax. O nosso tax é free, ou seja, é free, não tens... na Califórnia tu pagas impostos, é verdade que é pouco, mas paga. Enquanto aqui não pagas, na Flórida, pá. E não estás muito longe da praia também. Sim, é bastante aceitável. Da praia há bom tempo. Por isso acho que, a meu ver, estou a dizer do meu ponto de vista, acho que eram os dois alvos que eu tinha aqui traçado, e eu acho que os Magic, se calhar, vão na perspectiva um bocado como a minha. Não vão atrás de um Paul George e injetar o dinheiro todo em cima dele. Eu acho que eles vão pegar naquilo e um bocado distribuir, um bocado metade, 50-50 do que temos disponível. Eu espero bem que não.
Espero que tenhas razão e que não avancem para o Paul George, porque sim, o Paul George é um acho que excelente jogador, mas já tem 33 anos, está completamente fora daquilo que a gente quer para a nossa equipa. Está fora da timeline. Está fora da timeline. Olha, essa é mesmo perfeita, é mesmo isso que tu disseste. Claro que é um jogador espetacular, mas está, e até ele próprio nem deveria querer, ele quer outros tipos de coisas, ele quer tentar ser campeão. Ele quer o o dinheiro. 2 vezes e o dinheiro, sim. Porque os Clippers do Duane deu uma proposta igual que foi o Kawhi, que até toda a gente pensava que ele ia haver, ou seja, quando levou o Kawhi, houve ali reportes a dizer que houve proposta e que o Paul George ia aceitar, mas ele disse não, eu vou testar a free agency. Porque era claro sinal, e quando um jogador diz isso, quando recebe uma proposta que era 50 milhões, era 150 como o Kawhi, e diz que não, e vou testar a free agency, é porque quer ganhar mais. Isto não há rodeios. Quer ganhar mais, ele quer ganhar os tais 200 milhões por 4 anos, que é o máximo que os Clippers podem dar mais 9 milhões, por exemplo. Não podem dar o 5º ano por causa da regra dos 38, ou seja, um jogador não pode ter uma extensão de Super Max com, lá está, a cena dos 38 anos, não pode acontecer isso. Ou seja, os Clippers não têm essa vantagem de dar mais um ano. E a diferença entre os Clippers e os Sixers, que é o nome mais forte das outras equipas, que andam atrás de Paul George, é só de 9 milhões. Por isso, 9 milhões em 4 anos. Ou seja, chega ao fim em 2 milhões, não é? E depois aí vai depender muito também o que é que os Sixers podem oferecer como equipa para ganhar o título. Estás a ver? Ou seja, no sentido de vou confiar nestes Clippers que estão sempre lesionados e não sei o que mais, e é uma equipa já envelhecida, não é? Harden, Westbrook e não sei o quê. Ou vou aqui, tem um Max e um Embiid e que se calhar vai ter um ano saudável finalmente nesta vida. E depois, atenção, contexto de conferência também pode ajudar. Conferência Este não é uma bolsa, uma selva autêntica como o Oeste. E se calhar a equipa só tem ali, os Sixers só tem ali como grande obstáculo os Celtics para depois ir às finais. Pronto. Tudo isto entra, tudo isto. Cyril, deixa-me só fazer uma pergunta. Desculpa, Pedro. Ainda nesta mesma onda do Paul George também chegou-se a falar, porque também está disponível no Klay Thompson. O que é que vocês acham sobre isso? Do Klay Thompson? Não. Se é para dar 30 e tal milhões anuais. 40, ele tem 40 e tal milhões de contrato. Eu também acho que eu também não queria, mas queria só saber a vossa opinião. Claro, mais uma vez, tudo depende. Ele neste momento está, pronto, ele recebeu 43 milhões na última temporada. Se ele quer receber o mesmo, não, muito obrigado, foi um prazer, nunca jamais em tempo algum, porque ele já não é o jogador que mereceu esse dinheiro. Se ele, por alguma razão, tivesse disposto a receber tipo metade disso, então aí já se fala. Mas eu acho que já vou pensar bem, porque ele não vai querer isso. Só que ele não vai querer isso. Pois não. E a minha opinião, Pedro, se é metade, lá está o tal metade, ele fica nos Warriors. Ora, aí está. Ora, aí está. Pronto, porque eu não acho que ele queira sair dos Warriors. Eu acho que ele quer ver se há alguma equipa disposta a dar mais do que os Warriors estão dispostos a dar. Exatamente, ou seja, vai lançar aí. Não deixam de estar aqui sossegadinho, não é? Porque ele quer lá ficar, ele está feliz, ele gosta, ele tem uma boa relação com os colegas, tipo, gosta de viver em São Francisco, ele está na boa vida. O Paul George era a mesma coisa, o Paul George tudo dependia do dinheiro, mas eu, antes de saber do dinheiro que ele recusou nos Clippers ou não, eu aí ficava, tudo depende se o Paul George está disposto a aceitar ou contrato mais pequeno, ou menos dinheiro, e nós, quer conseguíssemos ou menos dinheiro, ou um contrato mais pequeno, ou ambos, então aí poderia haver alguma utilidade de ter o Paul George. Só que ele quer receber, vê-se claramente que ele quer receber mais dinheiro. E 2, isto também vem pós-playoffs, que é, se a única coisa que nós precisássemos fosse shooting, fosse os melhores lançadores, então faria sentido, vamos lá meter o nosso dinheiro no Paul George, porque os nossos bases já estão fechados. Não é? Vamos dizer que o Fultz estava saudável e era incrível. Se calhar podemos meter o dinheiro todo no Paul George para dar um boost à equipa. Why not? Mas nós precisamos de mais do que só isto. Se metermos lá o Paul George, seria bom. O Paul George é um excelente jogador. Basicamente ia passar a ser o Suggs, o point guard, era Paul George a 2, o Wagner a 3, 4, e estávamos com uma excelente equipa. Era ótimo, íamos certamente ser uma equipa melhor. Mas não íamos. Mas íamos ficar um pouco maniatados de outros recursos. E a partir do momento em que ele quer receber esse dinheiro todo, faz todo o sentido. Aliás, faz todo o sentido, pessoalmente considerando que os Sixers finalmente conseguiram se livrar do contrato albatroz do Tobias Harris, finalmente vão ter esse espaço livre.
e vão querer, e se eles conseguem, se a única coisa que os Sixers fazem esta free agency é substituir o Tobias Harris pelo Paul George pelo mesmo dinheiro, está a ganhar a free agency, tipo, maravilha para eles, porque com todas as hesitações que eu possa ter entre o que nós teríamos de pagar para ter o Paul George cá, ele é um excelente jogador e certamente muito melhor que o Tobias Harris. E a nível do tipo de jogadores que nós queremos, ele até ia se enquadrar bem no nosso modelo de equipa. Porque ele é um excelente defensor, um jogador que lança bem, um bom secondary playmaker, tudo maravilha. É tudo uma questão de dinheiro. E é dinheiro a mais para o que nós, e para a nossa fase de evolução. Nós, para estarmos a gastar esse tipo de dinheiro pelo Paul George, tínhamos de estar numa de para o ano é para atacar o título. Com ele somos candidatos ao título. E nós com ele não somos ainda candidatos ao título, portanto não faz sentido. Sim. E portanto eu concordo que devemos tentar dividir o dinheiro pelos outros free agents, tipo um nível abaixo, chamemos-lhe assim. Tens alguns alvos agora concretos? Eu acho que... E quais é que são as posições? É mesmo point guard, shooting guard? São mesmo só essas duas? Eu acho que é point guard e shooting guard, e acho que acima de tudo, apesar, e isto vai parecer estranho, porque nós somos uma equipa que atira mal e que continua a atirar mal e vai continuar sempre a atirar mal, mas eu acho mesmo que a coisa que me fez mais confusão nos jogos dos Magic que eu vi nos playoffs, que me saltou mais à vista, não foi tanto quando o lançamento não entrava, foi quando não sabíamos o que fazer. Não havia um fio condutor de jogo. E como tal, isto que eu vou dizer é estranho, que é, eu acho que se nós, vamos dizer que atacamos o Tyus Jones e o Malik Monk. Eu acho que o Malik Monk, se vamos dizer que conseguimos os dois, o Malik Monk vai claramente receber mais do que o Tyus Jones. Sim. Eu o Malik Monk 3 vezes ou 4. O que eu quero dizer é, mas eu acho que é mais essencial, não necessariamente o Tyus Jones, mas acho que é mais essencial termos um bom base que lance bem de triplo do que um excelente shooting guard. Eu acho que um excelente shooting guard dava imenso jeito, mas nós metemos o Malik na nossa equipa e continuamos a não ter fio de condutor de jogo. É um excelente jogador, mas continuamos a não ter fio de condutor de jogo. Às vezes, ou seja, eu acho que devemos pagar mais por um shooting guard, mas precisamos mais de um point guard. Se isto faz sentido. Percebe o que eu quero dizer? Sim, construção, porque... Sim. Eu acho que precisamos mais de um point guard, o que não quer dizer que vamos pagar mais por um point guard. Mas acho que é mais crucial arranjarmos um point guard. Aliás, estava no dia, aconteceu, acho que era no subreddit dos Magic, e estavam lá, e alguém chutou uma coisa, tipo, sobre um post qualquer de um gajo que mandou uma sugestão de um jogador, que era uma sugestão má. Uma sugestão má de um jogador que nós poderíamos querer. E que era uma má sugestão, porque se o Fultz tem problemas de lesões, este jogador, muito pior ainda. Mas eu só quero deixar esta coisa que é, imaginem um mundo maravilhoso em que não existem lesões, em que os jogadores estão sempre saudáveis. Se pensarem bem, concebam o quão perfeito para a nossa equipa era o Lonzo Ball. Pensem bem, o Lonzo Ball seria perfeito. Ele defende bem, lança bem, eu percebo. É um game manager ótimo, um jogador estável que passa a bola e distribui, zero ego, disposto a, se for preciso, não lançar um jogo inteiro porque os outros jogadores estão a jogar melhor, maravilha, e defende incrivelmente bem. Encaixava com uma luva. É pena ter pior saúde ainda que o Fultz, mas pronto, não se pode ter tudo. Daniel, qual era para ti o alvo principal, digamos assim? É assim, pronto, eu gostei muito do que tu disseste, acho que concordamos. O Malik Monk, para mim, acho que era aquele que a gente devia ir mesmo atrás, porque tem 26 anos. É assim, eu acho que agora o basquetebol da atualidade e do futuro está muito mais virado para precisamente jogadores até mais ou menos até esta idade, 25, 26 anos, para os jovens, porque me perdoem os jogadores mais velhos ou com mais experiência, seja o que for, mas a NBA de hoje em dia já tem vindo a mudar muito, desde mudar jogadores atleticamente fortes, o jogo lá dentro no garrafão passou para os triplos, passou para ball handlers malucos, por aí afora, e agora o que eu estou a ver mais é, cada vez mais é importante ter uma equipa jovem, uma equipa com sangue na guerra, capaz de andar a correr de um lado para o outro, que tenha muita energia. Estar a contratar hoje em dia jogadores com 29,
epá, eu acho, máximo dos máximos, uns 29, 30 anos, e tem que ser um jogador mesmo daqueles que a gente diga assim, epá, precisamos mesmo deste jogador, vai encaixar com nenhuma luva. Exato. para aí sim, de outra maneira não. E o Malik Monk tem 26 anos, acho que será fácil de convencer de sair de Sacramento precisamente pela situação do salário, e nós temos cap para lhe oferecer mais. Acho que ele não se deve importar de vir para Orlando. Acho que seria um dos principais alvos. Depois eu acho que também precisamos claramente de um point guard, como já falámos, só que aqui é que entra o meu grande problema. Eu acho que precisávamos mesmo de um point guard que lá está, que pusesse a equipa a jogar, como tu disseste, Pedro, que conseguisse distribuir o jogo, conseguisse saber os tempos de jogo, tudo, mas se não for através da free agency é muito complicado. Nós também temos alguns recursos, também temos para poder fazer trocas, temos também, falámos no draft, nós temos a 18ª posição na primeira ronda do draft, que a gente até eventualmente podemos trocá-la para conseguir um jogador com uma troca, para não sei, qualquer coisa. Eles têm mais imaginação do que nós, os general managers e os outros que andam lá. Eu acho sinceramente a nível de trocas é assim, eu acho que eles já estão no bom, claro que não vou dizer, vão descartar trocas, não estou a dizer isso, mas eu acho que eles vão estar mais a olhar para a free agency, focar mais nisso e depois trocas vê-se, estás a ver? Acho que vai ser um bocado por aí. Ou se caso for para buscar estes dois jogadores que estamos a citar, ou algo parecidos, testar e depois na trade deadline aí sim reajustar um bocadinho com jovens jogadores ou com picks, nós ainda temos picks dos Nuggets externa e nas nossas também, não é? E até temos second round picks e também para receber e até pick swap, acho que temos para aí também uma pick swap de Suns para aí fora, ou seja, podemos depois aí na trade deadline aí ser o tempo de ajustarmos a equipa por trocas. Eu atualmente, eu acho que a estratégia é free agency, concordo, o atual pick do draft é, lá está, ver qual é a melhor opção disponível na pick 18, ainda por cima neste draft está um bocado fraco, vamos ser sinceros. E aliás, não dá... olha, eu acho que não é bem isso, eu acho que não está assim muito fraco, eu acho que não há ninguém que se destaque, que alguém se destaque de uma maneira tão salta à vista, como tem sido nos últimos anos, que a gente pensa que pode ser um bocado, mas eu acho que há jogadores medianos, não tens jogadores que todas as equipas precisam de ter, claro, mas realmente para jogadores de banco está lá. E não se esqueça, também estamos a esquecer da nossa arma secreta, que pode ser, estou aqui a gozar obviamente, mas tipo os relatos do Nikola Topic ter braços de tiranossauro, que acho que supostamente eles diziam que o wingspan dele era de 7 pés e afinal é 6,5. Tipo, ao que parece, o homem tem bracinhos pequeninos e, como tal, a stock de draft dele está a descer. Isto pode ser todo um estratagema para ele descer tanto no stock de draft que passa do top 5 para top 20 e ainda conseguimos o Nikola Topic na pick 18 e de repente depois temos um base de alto nível na nossa equipa. Não vai acontecer de todo, mas era o meu sonho, porque estou a ver o stock do draft dele a descer tanto que é tipo... Epá, que continua a descer. O Roy Holland também. Eu acho que o Roy Holland é o jogador mais... Sim, mas o Nikola Topic não vai sobrar para nós de todo. Tipo, alguns ali no máximo 6-7 começam a apanhá-lo. Mas pronto, mas era engraçado. Os Spurs vão buscar na pick 8. Se chega aos Spurs, não passa certamente. Sim, os Spurs podem deixar passar na quarta, mas na oitava eles agarram. Olha, eu vi aqui também mais dois jogadores, mas lá está, estão na casa dos 30 anos, um tem 30 anos, outro tem 31, sendo free agent, e que a gente pode tentar atacar, e eventualmente, não sei se seria bom ou não, mas apontei aqui os nomes, o Buddy Hield, que é um dos melhores lançadores, ok, em Filadélfia, e o Kentavious Caldwell-Pope, do Denver. Esse aí eu acho que mas esse aí eu acho que dois nomes que eu também fui buscar. Eu sei, mas esse aí é capaz de fazer uma coisa, que é o que se fala muito. Os Nuggets vão chegar a um acordo com ele, que é tipo, ativas a player option e depois damos-te um contrato que é elegível, estás 23, 24 milhões anuais. Pois, ok. Por isso, pois é, a gente não sabe. Mas como estão em free agents, eu... Sim. E há perceber também, e outra questão é, às vezes também é importante perceber
que o valor de um certo jogador também está relacionado com a equipa em que está. Isto para dizer, um jogador agora cada vez menos, e até com o comportamento sempre em espiral para baixo, cada vez ainda menos, mas, por exemplo, um jogador como o Draymond Green, por exemplo, sempre foi muito valioso de um modo geral, sim, mas extra valioso para os Warriors, para o modo como eles jogam, para o modo como eles defendem, para o modo como eles atacam. Ele, especificamente nos Warriors, era crucial. E, por exemplo, em qualquer outra equipa, um jogador que lança tão mal como ele seria um grande handicap. Numa equipa como os Warriors, não é. Porque eles não precisavam do lançamento dele, precisavam de todo o resto. Isto para dizer, um jogador como o Kentavious Caldwell-Pope é crucial, ele é exatamente o que os Nuggets precisam. Mas está naquela posição, como quarta opção. Se é tipo quarta, quinta opção numa equipa como os Nuggets. Se ele vem para ser titular e para ser um... Ou seja, nós no nosso primary free agent, tudo depende do que precisamos, ou seja, são as escalas de dinheiro. Nós, pelo banco, faz sentido ir para aí acima com dinheiro? Não, eu acho que sim, eu acho que eu gostava mesmo, ficava mesmo feliz que se conseguíssemos contratar o Manco. Ter um bocadinho de noção do risco, porque é importante perceber que eu não acho que seja o caso. Eu estou só a fazer de advogado-diabo de mim mesmo, do meu próprio entusiasmo, que é o Malik Monk tem poucos anos a jogar como está a jogar. Tipo, ou seja, esta versão do Malik Monk é relativamente recente. Ele já está há algum tempo na liga, mas andou um bocadinho a penar. E, ou seja, sim. Esta versão de quase encontrou agora o seu melhor basquetebol. Encontrou é agora. Isso. Temos só de ter medo, senão é daqueles casos em que tem tipo um pico de performance e depois recebe o contrato e vai para aí abaixo outra vez. Ou seja, eu não acho que seja o caso e acho que se tivermos a oportunidade de o conseguir, devemos tentar consegui-lo, mas temos sempre de... Ou seja, antes começarmos a dizer dê-lhe o max, tipo, é importante perceber que ele não deixa de ser um jogador relativamente inexperiente neste nível. Portanto, devemos ter isso em conta também, mas acho que concordo que deve ser um dos nossos alvos prioritários, se não o alvo prioritário. Mas pronto, depois depende. Eu estava aqui a ver também, quando falaste de potencialmente trocas e tudo, ironicamente, tipo, a coisa que eu estava a pensar é quando estava a falar do base que nós precisamos. Sim. E a primeira coisa que eu fui ver era assist to turnover ratio, não é? Tipo, jogadores certinhos com a bola nas mãos. Sim. E quem está aí número 1 nesse ranking... O Tyus Jones. Exato. Em primeiro é o Tyus Jones, mas depois há aqui uns nomes que não fazem tanto sentido, tipo Chris Paul, obviamente que não, o Fred VanVleet, Tyrese Haliburton, ótimo, mas tipo quem me dera, mas não. Não sai. Claro, era incrível, mas obviamente que não. Mas o único jogador que eu vejo aqui, destes jogadores, por exemplo, o Mike Conley, se já o tivéssemos, era o tipo de jogador que seria ideal termo. Um bocado como ele é nos Minnesota. É o jogador ideal para pôr uma equipa jovem a jogar bem. Mas ele já está nos Minnesota e nós, para conseguirmos tê-lo cá, tínhamos de pagar muito dinheiro e não vale a pena. Sim, é tudo uma questão de contextos. Certo. E o jogador que eu aqui vejo que poderia fazer sentido tentar ver o que é que esta equipa poderia querer em troca era o Trey Jones. O outro Jones. O outro T. Jones. Não é o Tyus Jones, o Trey Jones. É não o é irmão. Tão bom. Não é tão bom, mas é bastante bom. E poderia ser uma opção mais barata e interessante, mas tudo dependeria do que é que os Spurs queriam por ele, não é? Tipo, do que é que estaríamos dispostos a dar para termos... Porque os Spurs às vezes também podem querer só mandar cascalho para fora, tudo depende, não é? Tipo, os Spurs já avisaram que este ano vão querer pôr jogadores, tipo, vão querer atacar os playoffs, ou seja, esta foi a época de tanking, para onde eles pelo menos têm a ideia de terem anunciado que não ia ser outra época de tanking, que iam começar a pôr jogadores bons à volta do Wembanyama. Eu não sei o que é que eles acham do Trey Jones. Eu não sei se eles acham o Trey Jones um jogador bom para parar a volta do Wembanyama ou um jogador sedentário porque querem pôr alguém melhor à frente dele. Depende. Mas acho que seria um alvo secundário interessante, tentando fazer alguma espécie de troca com os Spurs. Vou só dar o último nome, desculpem-me, só o último nome que ainda vi, porque eu não gosto de descartar as coisas na Free Agency, para a posição ou 4 ou 5, que pode nos ser útil, tendo em conta que íamos mandar embora o Goga, iríamos ficar só com 2, porque não trazer mais um, e este jogador outra vez preenche aqueles requisitos que eu acho que são determinantes para a nossa equipa. É jovem, tem 24 anos, é um rim protector excelente,
está em Brooklyn e chama-se Nick Claxton. Epá, eu acho que... Sim, mas esse vinha para ser titular. Tipo, Nick Claxton já está no outro nível. Esse vinha para ser eu acho que... Mas nós temos dinheiro para isso. Nós temos dinheiro para isso. E se a gente pode subir um patamar, por que não subir um patamar? Vamos continuar encostados ao Wendell Carter Jr. e continuar ali à espera que aquilo vá dando. E se aquilo também só der só aquilo que ele deu este ano? É que ele pode dar muito mais e só der aquilo que dá este ano. Eu acho que a nível de postos vamos estar... É um bocado complicado. Acho que vai haver equipas ferozes a atacar postos. Os Memphis Grizzlies, os... estava a escapar o nome. Até os próprios Nets, não é? Que aliás, se eles perdem o Nick Claxton, não tem ninguém. Aposto, e tem que buscar alguém. Não, e ainda por cima, porque o tipo de jogador que ele é hoje em dia, é curioso, numa NBA em que o lançamento é tão crucial, os jogadores como o Nick Claxton se tornaram-se cruciais, não porque sejam bons lançadores, pelo contrário, mas porque fazem tudo o resto que uma equipa de lançadores precisa. Né? Tipo, eles atacam o garrafão, defendem, é um excelente jogador. Ou seja, o Nick Claxton é essencialmente uma versão não tão boa do Bam Adebayo. O Bam Adebayo é um bocado o protótipo desse tipo de poste. Né? Tipo, o poste que faz todo o trabalho sujo e é incrível a fazer isso. E também passa bem a bola. Que é exatamente o que se quer. Um poste que passe bem a bola e que faça todo o trabalho sujo. Porque basicamente, ou tens um gajo como o Jokic, o Embiid e esses jogadores que são mesmo, pronto, outro nível. Mas se não tens um gajo desses, o que tu queres é o Bam Adebayo, basicamente. O Nick Claxton é o Bam Adebayo numa versão, pronto, um bocadinho mais low budget, né? Porque o Bam Adebayo é outro nível. Se me disseres que queres ter o Bam Adebayo nos Magic, maravilha, dê-me já, amanhã, adoro. É um dos meus jogadores favoritos. Mas obviamente que esse está noutro patamar de dinheiros. O Nick Claxton seria incrível, mas lá está. Porque às vezes também o dinheiro é definido não apenas pelo jogador, pode surgir uma oportunidade. Eu só queria que estivéssemos atentos. Era só isso. Sim. Mas eu acho que eu concordo com o Cirilo nesse aspecto, que eu concordo com o Daniel no sentido que eu adorava ter o Nick Claxton na equipa, adorava. Concordo com o Cirilo a dizer que este tipo de postes estão a ser cruciais, até, por exemplo, exibições como tem tido um jogador como o Derek Lively. Outras equipas vão atacar mais forte. E mesmo os Knicks perdem o Hartenstein, que é o que se fala, eles vão atrás do Nick Claxton, de certeza. Vão ali aos vizinhos, vão bater à porta. O Oklahoma City Thunder, que também é tal cena do size, não é? Ou seja, eu acho que vai haver ali... Claro que o Malik Monk também vai ter muitas equipas atrás dele com o cap isso, mas eu acho que os postos, muita gente está a ignorar, os postos também é outro. Por exemplo, os Pelicans também, com o Valanciunas já que partida já está mesmo de saída e eles precisam de um poste. Não vai ser o Larry Nance a full time a jogar a poste. Por isso eu acho que vai ser ali muito complicado e até na questão de até podemos dar muito ordenado, mas o Claxton se calhar quer também um bocado de uma equipa mais, percebes? Por exemplo, se aparecer o OKC Thunder, o OKC Thunder tem mais probabilidade de ir mais longe nos playoffs que nós, atualmente, que é uma equipa jovem e tem grande potencial, percebes? Sim, por isso, fica assim um bocado... Acho que vai ser... Muita gente não fala muito, mas o que eu tenho visto, e eu tenho visto assim, eu acho que os postos vai ser assim uma guerra interessante. Para equipas que querem manter, como eu digo, as duas equipas de Nova Iorque querem manter o Hartenstein e o Nick Claxton. Mas vão ver equipas lá fora, como eu digo, Memphis Grizzlies, os Pelicans, o OKC Thunder, que têm necessidades. E até porque outra coisa, dos postos que estão unrestricted este ano, o único que é, neste momento, um jogador que recebia mais e tinha uma posição mais firmada, é o Jonas Valanciunas. Dos disponíveis, é o único que tinha que estava mais acima no ranking, chamemos assim, dos pós-NBA. E este ano vai haver muito mais pessoas à caça do Nick Claxton do que vão estar à caça do Jonas Valanciunas. Exato. O Jonas Valanciunas é um jogador excelente, é um belíssimo jogador para o que faz, mas ele é exatamente o oposto do que a maioria das equipas precisam. É um posto old school, cuja maior qualidade é marcar pontos, no garrafão, de hook shots, que é o que não se precisa. Ele fala bem, ele é um jogador útil ao seu jeito, mas hoje em dia o que se quer é postos que façam o trabalho sujo e defendam bem. E o Jonas Valanciunas é um marcador de pontos que não defende especialmente bem. Portanto, o interesse vai ser muito maior no Nick Claxton, certamente, do que no Valanciunas. Portanto, mais uma vez, eu adorava ter o Nick Claxton, mas ele vai provavelmente ser o alvo, o primeiro alvo na posição de poste. É
o número 1. Ou seja, qualquer equipa que queira um poste, o primeiro que vão tentar vai ser o Nick Claxton, e por isso acho que vai ser... Nós, para ficarmos com ele, tínhamos de dar dinheiro de tal modo que depois já não tínhamos dinheiro para mais nada, o que é uma pena, mas mais uma vez, se fosse possível tê-lo, adorava. Muito bem. Depois com isto, então vamos aqui a encerrar aqui esta conversa. Acho que já falamos praticamente tudo aqui da nossa equipa. Mas já antes de ir embora, Pedro, o plug, o teu podcast 24 segundos, não é, que estão a fazer análise até agora, não é? Vão tentar fazer análise de todos os jogos das finais, não é? É isso. Tipo, nós ao longo da temporada regular e playoffs, pronto, tipo, as nossas vidas pessoais e profissionais nem sempre permitiam estar com o volume que nós queríamos, mas salvo algum acidente em contrário, vamos tentar fazer análises por norma, tanto quanto possível, no dia a seguir a cada jogo das finais e pronto, e desejando, também fiz a minha previsão destas finais para o site do Racha Laranja, para o qual escrevo, fiz a minha previsão das finais no 24 segundos e agora temos estado a avaliar jogo a jogo e na verdade neste momento só estou a torcer que basicamente que não ganhe, que não sejam todos os jogos como foram este primeiro, porque eu lembro de, na minha previsão, eu disse qualquer coisa numa lógica de há uma equipa que é melhor, mas que tem mais potencial para descambar, que é os Celtics. Os Celtics são de um modo geral melhores, mas se vê num aperto, tem os Mavs, basicamente se tudo correr como normal, os Celtics ganham e ganham com algum conforto. Mas se corre um bocadinho mal, depois os Mavericks têm melhores executantes nos momentos decisivos do que os Celtics têm. Portanto, basicamente, acho que estas finais todas vai ser os Mavs a tentarem manter os jogos apertados, a tentar manter os jogos tight, para depois no fim o Luka e o Kyrie resolverem. Se não conseguirem isso, vão levar assim cabas como esta que vimos, e eu espero que não seja isso, não é tanto por não ter nada contra os Celtics, só porque é um bocadinho desinteressante. Gostava de ver isto mais apertado, mas é isto, vamos estar a torcer lá no 24 segundos para que isto seja mais renhido do que foi o primeiro jogo. Também é o meu desejo. Pronto, sigo então aqui o projeto 24 segundos, lá está, estão nas plataformas de podcast, Spotify e Apple Podcast, e também tem a página do Twitter, também se quiserem seguir. Nosso lado Pausa Técnica, sigam-nos também, lá está no Twitter, também estamos no Instagram e no Threads, subscreva aqui aqui no canal de YouTube e também meter aqui o like aqui no episódio, que ajuda sempre na questão do algoritmo. E também, se quiserem acompanhar nossos episódios, nossos podcasts, também estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, essas plataformas que vocês mais conhecem. Um grande abraço a todos, em especial aqui ao Daniel e ao Pedro Quedas, por aqui, por um belíssimo episódio, alargado, mas acontece. Quando há equipas no meu coração até deixo ser estender um bocado. Grande abraço a todos. Até uma próxima, malta. Tchau, tchau.